Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata. E depois de muitos pedidos, a gente vai reagir com vocês ao Ginger com a música Who's Gonna Be The One. É uma música ao vivo, a gente vai fazer essa reação. A gente espera que você goste desse vídeo. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você já estiver inscrito, ative as notificações. E também segue a gente lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os vídeos aqui do canal. Bom, a gente já fez algumas reações ao Ginger, os cards vão estar passando por aqui, inclusive tem outras bandas, né? Vocês podem conferir à vontade. Vamos ver como tá essa performance do Ginger ao vivo, né? Uma vez que a gente também não conhece essa música, então bom, o que interessa? O que interessa agora é o Ginger, então bora reagir! Baixo tá com o som bem em evidência. Tá. É incrível, porque a técnica que essa banda tem é impressionante, né? E chama muita atenção novamente os destaques da Tatiana, né? Ela canta realmente muito bem. É incrível a técnica que ela usa, né, para se utilizar dessa distorção vocal. Mas a banda é muito boa e é cheio de groove esse som, né? É verdade, isso tá bem evidenciado nesse som, né? Inclusive o baixo também. Mas realmente a Tatiana utiliza uma técnica que é muito difícil, né? E exige muito preparo. E é interessante ver também a forma como a voz dela acaba se tornando não compacta, né? Quando ela utiliza esse recurso. E é interessante que ela tá utilizando um recurso um pouco diferente do que a gente viu nos vídeos anteriores, né? Mostrando que ela, além de conseguir variar entre o vocal distorcido com o vocal limpo, ela também consegue variar dentro das próprias distorções. Então, é porque a gente já falou anteriormente sobre essa questão de nomear essas distorções vocais, né? Mas é muito interessante ver que ela realmente se utiliza de diversos recursos dentro dessa distorção vocal, né? Isso mostra que ela tem uma flexibilidade muito grande na voz dela. Que presença de palco! Muito.
Gente, esse baixista, ele é de outro mundo. Ele toca muito. Ele toca muito. No momento que ela tá cantando, o que ele tá fazendo ali no baixo, gente, é incrível. Não tem Com como certeza, explicar, né? muita técnica. É muita técnica. Esse batera também é muito bom. Muito, a banda é muito boa. Uau! Varia muito com as Muito. distorções. Uau! Ouçam baixo. Incrível como essa música foi bem dinâmica, né? Tanto na instrumental quanto no vocal da Tatiana. Ela Verdade. variou muito, também variou muito com a voz limpa, as distorções. E é muito interessante ver que aqui ela utiliza aquele vocal mais rasgado, né? Mas ela também coloca um gutural que é um pouco mais abafado. Isso. É justamente essa dinâmica que também me chamou a atenção, né? Porque ela canta muito com a voz fechada, né? Que seria um gutural, vamos dizer assim. Uma coisa mais rasgada, né? Pode ver que até a boca dela acompanha, né, esse som. Que quando ela faz mais abafada, ela utiliza justamente a bochecha para também trazer uma ressonância maior e deixar essa nota mais abafada, né, mais obscura. Toda a boca trabalha, né? Toda a musculatura. E é interessante a gente perceber que ela tem um domínio muito bom também quando ela está numa voz mais limpa, né? Mais clara. Mas por que isso acontece? Bom, a gente pode fazer uma seguinte comparação. Vocês imaginem quando, por exemplo, um dia alguém resolve ir para academia. Então essa pessoa vai na academia, ela nunca fez exercício físico, ela vai fazer exercício físico. Mas quando ela executa o exercício, né, nos primeiros dias, o que se sente? Dor. Né? A pessoa sente dor muscular. E as cordas vocais também é músculo, né? Então, quando você começa a treinar a sua voz, a mesma coisa acontece com as cordas vocais. Você sente uma leve rouquidão, né? E as suas cordas vão se adaptando conforme você vai fazendo os exercícios. Tem um momento, dependendo da escolha do cantor, ele vai optar por esse tipo de canto, que é um canto que exige muito mais da voz. E quando você consegue chegar ao ápice, né, a uma performance boa para você executar isso, Dominando essa técnica, né? dominando essa técnica, a musculatura das suas cordas vocais, elas estão ótimas. É a mesma coisa no exercício. Então ela executa esse tipo de canto que exige mais das cordas vocais, e quando ela vai para uma coisa que não exige tanto, as cordas vocais dela já estão exercitadas, já fez a musculação,
vamos dizer assim. Então fica muito mais fácil. Lembrando que ela é uma profissional, né? Isso. Obviamente ela deve ter tido um acompanhamento para fazer uso dessa técnica, porque é uma técnica que requer muito cuidado, pode causar sérios prejuízos às cordas vocais. É sempre importante lembrar disso, viu? Sempre um acompanhamento e orientação com algum profissional. Agora, a banda, incrível. Incrível. E as mulheres estão bem representadas no metal, né? Sempre com uma ótima presença de palco, muita atitude. Ela tem uma ótima presença de palco. Agora, sobre os músicos, o batera e o baixista são realmente incríveis, mas confesso que o que mais chamou a atenção aqui pra gente foi o baixista, porque o baixo ele ganhou muito destaque aqui nessa música, né? Muito. A banda é muito técnica, né? Muito boa. Incrível. E a gente fica muito feliz de ver recomendações desse tipo. Portanto, essa, claro, foi a nossa opinião. A gente quer saber a sua opinião, então deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa extraordinária performance do Jinja. Se vocês tiverem sugestões para outras músicas, seja videoclipe, seja ao vivo, vocês podem deixar aqui nos comentários, a gente vai adorar, a gente adora receber dicas tão interessantes como essa. Aproveita, compartilha o vídeo e clica no gostei, que ajuda no crescimento do canal. Então é isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo react. Tchau!